Shalom, Lekol, Israelitim, Be'arbot Kanfot, Shel Haaretz, Kan, Asaf Benami Crispim Levi, Zaken Michel Ishuv Israelite Behair Pereira Barreto, Yanim Varich Olkol Otam, Be Brasil, Bearei Brasil, Medinota Brasil, Arei Be Israel e Arei Behul, Yawa Baruch Olkol, Rem Be Rashem, Yahu Shua. Aqui é o ancião Asaf, da Ishuv Israelite de Pereira Barreto, e eu cumprimento a todos com o Shalom, e que o Eterno possa abençoar todos vocês, os israelitas, nos quatro cantos da terra, nesse momento que estamos fazendo a nossa Aliyah Letorah espiritual e também física. Nós fazemos essa Aliyah espiritual e física quando nós guardamos a Torá. Nós vamos ler a Torá agora no item de número 330. Nós paramos no 329 e vamos para o 330. Não oferecer nenhum tipo de sacrifício sobre o lugar de adoração no templo. Shemot, Êxodo, capítulo 30, versículo 9. Shemot 30, versículo 9. Que diz assim: Tu não oferecerás qualquer incenso estranho nele, ou sacrifício queimado ou oferta da carne, nem tu verterás uma oferta de bebida nele. E Aharon fará uma queporá, uma expiação, sobre as pontas dele, uma vez no ano, com o dano da oferta pelo pecado, pela queporá, uma vez no ano, ele fará queporá nele, pelas vossas gerações. Isto é muitíssimo, Kadosh, a Yahweh. Bom, então esse altar de ouro, ele ficava junto ao véu, igual nós vemos aqui no 6, e tu o colocarás diante do véu que fica perante a arca do testemunho, a Haron, Edut, diante da tampa da Queporá que fica sobre o testemunho, onde eu me encontrarei contigo. Ele tinha 2 argolas de ouro debaixo da sua moldura, nos 2 cantos, de ambos os lados, né? Tinha também, o topo dele era coberto com ouro puro, né? E os chifres dele, né? E tinha uma coroa de ouro, uma kéter de ouro por toda a volta. Então, por isso que era chamado de o altar, né? O lugar de adoração de ouro no templo, onde Aharon oferecia o sacrifício. Né? Como nós vemos aqui, né? Uma vez por ano, né? E ele entrava, Aharon acendia a lâmpada à tarde, né? Ele queimava incenso nele, incenso perpétuo, diante de Yahweh pelas vossas gerações. Né? Ele queimava o incenso toda manhã e à tarde. Né? Bom, nós vemos que o Eterno, ele tem levantado homens nesses últimos dias para ensinar a sua Torá. Lá em Irmiaú 33, 18, Irmiaú 33, 18, Irmiaú 33, 18, Irmiaú 33, 18, diz assim: Irmiaú 33, 18. Porque assim diz Yahweh a David. Estamos lendo o 17, vamos ao 18.
Porque assim diz Yahweh a David, nunca faltará um herdeiro que se assente sobre o Kes da Baite de Israel, de Yashuru. Nem aos Kohanim ou aos Leviim faltará um homem diante de mim para oferecer as holote e para queimar no minhá e para fazer sacrifício continuamente. Então os levitas, eles estão no meio das religiões e agora o Eterno está chamando eles de volta. Como podemos identificar um Kohen levita? Quando ele tem amor pela Torá, ele ensina somente os estatutos e o juízo do Eterno. Ele não vai ensinar tradições de homens, ele não vai ensinar uma coisa que está fora da Torá, porque o Eterno não investe um homem errado. Isso contraria a sua Torá, contraria a sua palavra. Todo homem que tem amor pela Torá, pelos estatutos e o juízo da Torá e procura ensinar os itens dos 603 ordenanças, ele é de origem levita. Agora, aquele que começa a ler texto das Escrituras, misturando Torá com passagens geográficas, passagens históricas, passagens de tradições, esse ainda não tem a Torá no seu coração para ele ensinar. Né? Então, que o Eterno levante os Kohanim levitas, conforme diz Irmiaú 33, 18, e nunca faltará sacerdote levita diante dele. Bom, nós vamos ver esse item de número 330, não oferecer nenhum tipo de sacrifício sobre o lugar de adoração de ouro no templo. Vamos ver na Torá oral. Torá no tempo de Iob, de Jó, de Avraham, de Isaac, de Jacó. Tempo que não existia o alfabeto. Tempo que não existia as escritas, né, eram pitográficas, né? Existia o quê? A escrita cuneiforme e a escrita hieroglífica, mas não existia ainda, né, as línguas, assim propriamente dita, né, no sentido de um alfabeto, de uma gramática, nada disso. Bom, o 330, Bereshit 28, 18 a 22, Bereshit 28, 18 a 22. Bereshit 28, 18 a 22. Bereshit 28, 18 a 22. Bereshit 28, do 18 ao 22. Que diz assim: Jacó se levantou de manhã cedo e levou a pedra que ele tinha colocado por seu travesseiro e montou com ela um pilar e derramou óleo sobre o topo dele e chamou o nome daquele lugar de Beit-El ou Beit-Ial. Mas o nome daquela cidade havia sido chamada primeiro de Or. E Jacó jurou num voto, dizendo: se a palavra de Elohim estiver comigo e me guardar neste derer que eu estou a seguir, e me der lehem para comer e vestes para continuar a vestir. Então, se eu voltar outra vez para a Baite de meu Abba em Shalom, então a palavra de Yahweh será o meu Elohim. E esta pedra, qual coloquei por um pilar, será a Baite de Elohim, e de tudo quanto tu me deres, eu seguramente te darei o Maaser. Bem, nós notamos aqui que esse altar, esse Misbeá já simbolizava, né, o Misbeá Zahav, ou seja, o altar de ouro, o lugar de adoração no templo. Vemos que aqui com Yaakov,
É a Torá oral, quando o Eterno soprava nos ouvidos do homem, conforme disse Iobe, dos mandamentos dos teus lábios nunca me afastei. Bom, vamos para a Torá no tempo de Yahushua, porque a lei do Eterno, a Torá, é a única sabedoria na terra. E, evidentemente, que todos nós vamos ser julgados por ela no final do 7º milênio. Desde o primeiro homem até o último homem. Aqueles que guardam os mitzvot, que procuram ensinar a Torá, eles refugirão como estrelas no firmamento, conforme diz Daniel. Bom, item de número 330, não oferecer nenhum tipo de sacrifício sobre o lugar de adoração de ouro no templo. Masei Shilihim, Atos 7, 41, 44. Masei Shilihim, Atos 7. Masei Shilihim, Atos 7, 41 ao 44. E eles fizeram um bezerro daqueles dias e ofereceram sacrifícios ao ídolo, e se regozijava pelas obras das suas mãos. Então Elohá se afastou e os entregou à adoração dos corravinhos, dos chamai, como se acha escrito nos rolos dos Neviim. Ó vós, povo de Israel, por que me ofereceste animais como oblação e sacrifício durante 40 anos no deserto? Se vós, por acaso, não levantaste a tenda de Molor e a corrave do poderoso Renfã de Erfã, e fizeste imagens para adorá-las, e assim eu vos deportarei para além de Bavel. Nosso Arvote tinha a tenda do testemunho no deserto, como ele tinha determinado, falando a Moshe que a fizeste de acordo com o modelo que ele tinha visto. Então, o Eterno deu a Moshe, o modelo do altar, de adoração de ouro no templo, mas somente Moshe e alguns fiéis, como Yahushua, Benum, Aharon, os filhos de Aharon, e alguns poucos em Israel, naquela época, seguiram a Torá. E outros foram adorar os ídolos, Moler, Renfã, os ídolos cananitas, e deixaram de adorar o Eterno. E hoje também a mesma coisa. O próprio Yahushua, Ben Yosef, o Navi, o profeta, ele diz: muitos serão chamados, mas poucos serão os escolhidos. Então é você mesmo que escolhe. O Eterno te dá essa oportunidade. Ele disse: eu coloco diante de vós a brachá, a bênção, e aquela lá, a maldição. A Raim, a vida, e a Mavet, a morte. E ele orienta nós a escolher. Escolhe, pois, a rainha, a vida, para que vivas, quando tu guardar os meus estatutos e os meus juízos, a Torá, esse mandamento que eu estou lhe ensinando agora, que eu estou passando para você. Bom, vamos para o item de número 331. 331. Não fazer óleo semelhante ao óleo de unção. Shemote 30. Shemote 30. Não fazer óleo semelhante ao óleo de unção. Shemote 30. Shemote 30, versos 31 a 33. 31 a 33. E tu falarás ao Benei e Ashuru, Benei Israel, dizendo: este será um óleo kadosh de unção para mim, ao longo de vossas gerações. Sobre carne de um homem não seja vertido, nem fareis qualquer outro como este igual, segundo sua composição, pois ele é kadosh, e será kadosh a vós.
Quem produzir qualquer como este, ou quem puser qualquer desse sobre um guer, um estrangeiro, será eliminado do seu povo. Então nós vemos que por estes mitzvah nós somos proibidos de fazer um óleo igual ao óleo da unção, ou seja, o Shemen Mashá. Ela está expressa em suas palavras, enaltecido seja o Eterno, e da mesma composição não fareis outro como esse, Shemot 30, 32. Então a punição por esse pecado, essa contravenção voluntária dessa proibição, é a extinção, né? É a extinção da própria pessoa da terra, né? Que diz aqui, quem produzir qualquer como este, ou quem puser qualquer desse sobre um guer, será eliminado do seu povo. Nós vemos que o Eterno, na sua grande sabedoria, na sua grande sapiência, né, ele exorta nós a que nós possamos, né, observar os seus estatutos e os seus juízos, para que nós possamos ter vida, né? Como ele disse, guardai os meus mandamentos, meus mitzvot. Não é religião, não. Guardai, não é tradições religiosas, mas sim os mitzvot do Eterno. Guardai, pois, os meus mitzvot e vivereis. O Beit Yashuru, o Beit Israel. Aleluia, aleluia. Bom, nós vemos que nesse item de número 331, não fazer óleo semelhante ao óleo de unção, nós vemos várias unções que os nossos pais fizeram ao longo dos tempos. Eu até numerei alguma delas aqui, né? Nós vemos, vou citar os versos, depois você com mais calma em casa, você leia, né? Os ungidos de Yauá, 1 Shemuel 16, 11 e 12. 2 Shemuel 2, 1 a 4. Davi, que foi ungido rei, temos lá em Aleph de Vrei Yamin, 1 Crônicas 11, 3, o 14 e o 8. Salomão, Shelomó, Ben David, Aleph Malachim, 1 Reis 1, 39. Shaul, Aleph Shemuel 10, 1. E os sacerdotes, né, que nós vimos aí que teria que ser ungido, né, Shemot 30, 30, né, e vemos profetas que foram ungidos também em Aleph Malachim, 1 Reis 19, 16. A unção de Aushua, Maasei Shilihim, Atos 10, 38. Lucas 4, 18. Os reis que foram ungidos em Israel. Aleph Malachim 14, 15 e 16, ou 19, 15 e 16. Tem ainda mais uma série de versos que podemos examinar. Eu citei algum deles, né? E agora nós vamos ver na Torá oral, esse item de número 331. Não fazer óleo semelhante ao óleo de unção. Bereshit 43, 11. Bereshit 43, 11. Bereshit 43, 11. E seu Abba Israel disse-lhe, se tiver que ser agora, façam isto. Levem das melhores frutas da terra em seus recipientes, leve abaixo um presente ao homem, um pouco de bálsamo e um pouco de mel, temperos, mirra, nozes e
amêndoa. Então, vemos aqui alguns componentes que faziam já esse óleo da unção já presente no Egito, né, no Mitzrayim, né, no tempo de Yosef, que era um modelo de um Kohen, de um governador ali. Bom, vamos ver no tempo de Yoshua, esse item 331. Ibrim 1:9. Ibrim 1:9. Ibrim 1:9. Ibrim 1:9. Ibrim 1:9. Ibrim capítulo 1, versículo 9. Que diz assim: Tu tiveste a Ravá pela tzedaká e odiaste a iniquidade. Portanto, Elohá, ainda o teu Elohá, te ungiu com óleo de alegria, muito acima dos teus companheiros. Né? Então nós vemos que o Yah Espírito ungiu aquele homem chamado de Yahushua ben Yosef, para que ele fosse Kohen Mashiach, né? Porque todo sacerdote era chamado de Kohen Mashiach, ou seja, sacerdote ungido, para que ele fosse Navi, para que ele fosse Melech, rei, e para que ele fosse também Shofet, juiz. Ele cumpriu as quatro determinações da Torá: o poder judiciário, o poder executivo e o poder legislativo. Por isso que fala que nele repousava, né, todos os atributos da divindade do Yah Espírito. Bom, nós vamos agora, né, para esse item de número 332, eu olhei agora aqui no relógio, já são 22 minutos, vamos ter que terminar, né, esse 332, nós estudaremos no próximo Yom Shishi. Yahweh Baruch Atah Vera Mishpah Gam, e Yahweh Ten Lahem Simcha Betorah, e Zorah Tefilati Aleichem. Shalom, Shalom, Shalom Lehitraot.